questionamento vem de alguns seguidores, José lá de São Paulo, o Carlos lá do Rio de Janeiro, enfim. É correto para os espíritas votar numa proposta comunista? É doutrinário isso, né? Vale salientar que o comunismo, muitas vezes associado a algumas propostas do próprio socialismo, agora existe uma corrente progressista no mundo, né? Vai realmente ao contrário de uma proposta conservadora em seus princípios e valores. Mas eu trouxe aqui para me ajudar a responder o próprio Allan Kardec, Chico Xavier e Divaldo Pereira Franco. Então vamos lá. Primeiramente, Allan Kardec, na própria codificação, nos traz um texto muito interessante sobre a desigualdade das riquezas, onde lá se afirma que se fosse distribuída as riquezas do mundo por igual, a gente não ficaria com uma quantidade suficiente. E como somos espíritos de capacidade diferente, inteligência, em pouco tempo haveria a desigualdade novamente. Porque nem todo mundo tem a capacidade de ganhar, de conquistar, bem como até de ser previdente, de guardar. Então esse desequilíbrio aconteceria naturalmente. Uma coisa mais interessante que o texto traz é que fala que o progresso da humanidade estaria comprometido. A partir do momento que não tivesse as condições necessárias de promover avanços para a própria sociedade, né, não teria condições para que isso ocorresse. Veja que na década de 70, Chico Xavier, amparado pelos irmãos espirituais, já nos advertiam com relação à desordem que pode ser provocada por essas propostas. Vejam aí. Nossa pergunta é simples. O que pensam os chamados benfeitores espirituais quanto à posição do Brasil atual, seja no terreno político ou social? Vamos responder com muito respeito, segundo o que temos ouvido dos nossos benfeitores espirituais. Orar significa também discursar, expor os nossos pontos de vista, e por isto mesmo a oração é uma das expressões mais vivas do espírito democrático do cristianismo. Então, sem qualquer expressão eufemística, declaremos que a posição atual do Brasil é das mais dignas e das mais encorajadoras para nós, porque a nossa democracia está guardada por forças que nos defendem contra a intromissão de quaisquer ideologias vinculadas à desagregação. E mais, a época ele chama para a oração e a vigília atestando, né, a custódia das Forças Armadas para a ordem social do Brasil. Vejam. A oração e a vigilância, preconizadas por nosso Senhor Jesus Cristo, se estampam com muita clareza em nosso governo atual. Portanto, com todo o respeito e sem nenhuma ideia de bajulação, falo pessoalmente de minhas pequeninas confabulações com os espíritos amigos e profundamente amigos do Brasil cristão em nosso Senhor Jesus Cristo. Digo que nós devemos pedir para que tenhamos a custódia das Forças Armadas até que possamos encontrar um caminho em que elas continuem nos auxiliando como sempre, para que nós não venhamos a descambar para qualquer desfiladeiro de desordem. E ele adverte a época que nós vivíamos em conflito. Acredito que 50 anos após, mais ou menos isso, o tempo, a gente ainda se encontra em conflito. Quando a gente vê espíritas apoiando a questão do aborto, quando a gente vê espíritas apoiando determinadas propostas políticas que
vem a favor de muita coisa contrária à harmonia da sociedade. E o Chico nos adverte, lá na década de 70, tão válido o seu conselho até hoje. Nós vivemos em desequilíbrio. Então não deve se esperar que um espírita apoie uma pauta de aborto. Mas a verdade é que espiritualmente nós estamos em grande conflito. Nós estamos em grande conflito com ideias que, trazidas ao nosso meio pelas comunicações de massa, pelas imposições do nosso tempo, em que o problema de massas tem de ser considerado, nós precisamos resguardar o nosso coração para que essas ideias não se infiltrem em nossa vida pública, em nossa vida coletiva, para que não venhamos a perder o dom da liberdade em Jesus Cristo. E podemos ver que hoje é mais atual, né? O socialismo, o comunismo, o progressismo, trazendo pautas como liberação das drogas, a questão do próprio aborto, nada mais atual do que o Chico advertia. Veja aí. Nós sabemos que a persuasão química, a própria chamada felicidade química, podem ser trazidas ao nosso povo através de governos que possamos aceitar com invigilância. E ele finaliza a resposta agradecendo às Forças Armadas pela harmonia e a ordem que trouxe para a sociedade naquele momento. Vamos agradecer a situação atual do Brasil, porque o Brasil desfruta de ordem, o Brasil está sob o império da lei. E Divaldo Franco, num discurso ainda mais claro sobre isso, 50 anos após, alinhado com o próprio Chico Xavier, vai nos explicar a base, por exemplo, do comunismo, falar de Karl Marx. Veja aí. Kardec, portanto, vai enfrentar o materialismo marxista, porque um pouco antes, Karl Marx havia apresentado a sua doutrina. Ele era discípulo de Spencer, o materialista inglês, e estava também na Inglaterra. E, curiosamente, esse Marx, que prega a doutrina que lhe tem o nome, era, como dizem os seus biógrafos, um ocioso, nunca trabalhou. Viveu sempre às expensas da esposa que era rica. E, no entanto, prega uma doutrina revolucionária que tem levado o mundo à falência, baseada em uma estrutura de natureza ética e falsamente científica. Ele coloca no seu tratado O Capital a melhor maneira de devastar um povo. E um dos itens principais é destruir a família, degradar a sociedade, para que se percam os padrões éticos, como estamos vendo no Brasil. Então, a proposta do comunismo, socialismo ou progressismo, né, que vem trazer essa desordem, propondo algumas pautas distantes da própria consciência cristã de cada um. E Divaldo, de forma muito feliz e muito clara, nos traz um exemplo do que essas propostas podem inserir na sociedade com uma proposta da antiga presidente do Brasil. Vejam aí. Especialmente quando a digna ex-presidente da República apresentou um projeto a respeito da liberdade infantil de escolher o sexo que deseja ter. E ele, mais do que claro, coloca que nós religiosos, espíritas, católicos, evangélicos, não podemos aceitar determinadas pautas, determinadas práticas, propostas como comunismo, socialismo, progressismo, que vai trazer pautas desagregadoras para a sociedade, até mesmo para a evolução do planeta. Mas é de surpreender-se que uma pessoa que se diga religiosa possa admitir uma situação dessa natureza.
E então nós vemos a degradação moral no mundo, e particularmente no Brasil. Mas não são minhas as palavras. As palavras podem ser retiradas do Tratado de Psicologia. E Divaldo é muito feliz quando vem a dar uma verdadeira aula sobre o gênero humano inserido dentro da sociedade. Não é importante a anatomia para o marxismo, porque o que interessa é a desordem, é a absoluta manifestação materialista, é a ausência total da dignidade ética. E então, Sua Excelência, digna Presidente da República, apresenta esse projeto, que uma criança de 5 anos tem o direito de dizer qual é o sexo que deseja seguir. E, naturalmente, na escola, os professores deverão respeitar-lhe a identidade psicológica e não a identidade orgânica. E não deixa de ser ridículo. Que discernimento tem uma criança de 5 anos sobre sexo, que é apenas um aparelho excretor, porque não existem hormônios. O sexo ainda não está definido, sem dúvida. E estamos numa sociedade atormentada, em que o sexo deixa de ser uma necessidade biológica para ser nada mais, nada menos do que erotismo. Especialistas em erotismo estão nas redes de comunicação. Adverte para essas propostas no mundo, inclusive no Brasil, e nos traz exemplos claros dessas propostas, né? Falando que hoje nós temos verdadeiros jovens, fala da agressividade, do desrespeito aos professores, isso amparado por uma falsa proteção de direitos humanos, vinda da própria ONU. O jovem na escola brutal, agressivo, o bullying, o desrespeito aos mestres, o desrespeito aos adultos e uma falsa proteção dos direitos humanos apresentada pela ONU, de que não se pode repreender uma criança para que ela não tenha conflito. E fecha falando que educação e disciplina caminham juntos, elogiando as escolas militares como exemplo a ser seguido de educação, diferente do que temos visto nos últimos 20 anos no Brasil. É que é necessária a educação. E educar é criar hábitos. Ninguém tem hábitos sem disciplina. A disciplina é fundamental à educação moral da criatura humana. E desde quando a família se degrada, não tem lar. E nós vemos hoje a escola transformada num campo de batalha, com exceção das escolas militares no Brasil. Por quê? Disciplina. E amparado por esses 3 ícones, para mim fica claro responder que não é correto o espírita votar numa proposta comunista, socialista ou progressista. Também não seria doutrinário. Que tirem suas conclusões e que façam suas escolhas. Um abraço a todos os amigos.